Vamos jogar aqui nessa cisterna desse poço. Quando José se aproximou deles, eles marcaram a túnica de José e jogou José dentro daquela cisterna de um poço. Mas Deus estava com José. Aí entraram para comer, né? Aí de repente estava passando, né? Ali adiante estava passando uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito. Então eles tiveram a ideia de vender José
dia, né? José tomando conta ali da cadeira, da cela dos presos, né? E percebeu e viu que os dois estavam tristes. Aí chegou perante eles e perguntou, né? O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Eles disseram, né? Nós tivemos um sonho, né? E não tem ninguém para nos explicar esse sonho, nos dar o significado desse sonho. José disse para eles, quem nos dá a possibilidade, a capacidade de explicar sonho é Deus. Conte-nos o seu sonho. Eles mandou, né?
aí a fome surgindo, não só no Egito, como em todas as regiões circunvizinhas do Egito. Então, os 10 irmãos foram, né, ter com José. Chegando lá, eles disseram: viemos, né, vou lá com os encarregados, viemos comprar alimento aqui. Com quem eu falo, né, com quem eu compro, quem disse? Com o governador. Qual o nome dele? Zaferato Paguém. Então, eles foram ter com o governador. Chegando perante o governador, eles se ajoelharam, né, se encostaram ali perante o governador. E a Bíblia diz que eles não reconheceram os seus irmãos, mas José, o governador, reconheceu. Ele manteve-se firme, duro ali, e perguntou a eles: da onde tu vens? Eles disseram: viemos de Canaã. Vocês não são em 10? Ele disse: não, nós somos em 12. Vocês eram em 12? O que aconteceu? O nosso irmão morreu. Quem morreu? José morreu. Muito tempo. Tá. E quem é o outro irmão? É Benjamim. Cadê ele? Ficou lá. Então, por exemplo, se eu venderei para vocês, deu mantimento, e vocês trouxeram para mim o Benjamim. Então, eles foram, né, buscar Benjamim, e chegando, né, trazendo Benjamim, né, aí ela disse que José não aguentou, né, não ter emoção, não ver os seus irmãos. Ele o abraçou, Benjamim chorou, abraçou e beijou todos os seus irmãos, né, e disse para os seus irmãos: eu sou seu irmão José, aqueles que você vendeu, né, que você vendeu como escravo para vir aqui para o Egito, enviado para o Egito. Eles ficaram tão apavorados, né, que quando José revelou para eles que eram os irmãos, né, eles ficaram tão assustados, tão apavorados, e José disse para eles: não tenham medo, não fiquem assustados, né, porque foi Deus, foi permissão de Deus, né, eu vim, vocês me enviaram, eu estava primeiro para poder administrar aqui todo o alimento para que vocês não passassem fome. Então foi a mão de Deus, né, que permitiu que eu viesse para cá, né. Então perdoou os irmãos e disse: vá agora, fala com meu pai está vivo, sim, fala com meu pai, né, que José, né, está vivo e que é o governador de todo o Egito, né, ele manda dizer a eles para poder vir, traga toda a família e colocar a terra de vocês, para que vocês fiquem morando aqui comigo no Egito e não passem fome. Assim eles fizeram, chegaram lá: pai, né, José, pai, nós falamos com o senhor, né, isso aqui aconteceu 21 anos atrás, né, que aconteceu essa história na vida de José, foi vendido com 17 anos, e você tinha passado 21 anos. Aí ele diz: pai, né, José está vivo, José é o governador do Egito. Ele mandou buscar os todos nós, para nós podermos irmos para lá, para o Egito, e assim fez. Eles foram todos, né, Jacó ficou muito comovido, né, de saber que seu filho ainda estava vivo, né, e assim a Bíblia diz que ele foi para o Egito com toda a sua família. E José perdoou os seus irmãos, né. Então, essa passagem é muito inspiradora, né, porque diante, né, as lutas, o sofrimento que José passou, mesmo assim continuou firme e fiel, né, no seu propósito, né, com Deus. Porque o sonho que José teve no capítulo 37 não era o seu sonho, era o sonho de Deus que tinha para a vida dele, era os projetos de Deus que Deus tinha para a vida de José, né. Então não adianta, né, se levantar, não adianta alguém puxar o tapete, não adianta fazer o mal, Deus vai reverter, Deus só muda a sua história para que o propósito que tem na vida daquele que tem obediência a Ele. Então nada vai atrapalhar, nada vai tirar a direção daquilo que Deus tem sobre cada um de nossas vidas, né. Então nós temos que ser firmes e fiel a Deus, porque Deus é maravilhoso, né. Eu agradeço a minha oportunidade.